IPO é uma armadilha ou uma oportunidade? Hoje e nesse vídeo eu vou trazer para vocês essa informação com dados, análises e a minha opinião. Segue para o vídeo, pessoal. Primeiro a gente tem que entender por que as empresas fazem IPO. E elas fazem IPO para captar dinheiro, para fazer expansões e apostar em novos projetos. Então, ao invés da empresa se endividar, ela busca sócios que entrem com capital nela e ela possa executar esses novos projetos. E, obviamente, uma parte da venda que ela faz na bolsa vai para os donos e eles embolsam esse valor, esse lucro. Mas a maior parte é para expansões e novos projetos. E aí você vai colher o lucro que vier dessa expansão ou desses novos projetos. Mas a pergunta que todo mundo se faz é se realmente vale a pena entrar em momentos de IPO. E nesse vídeo eu não vou analisar uma empresa específica, mas sim o IPO como um todo. Todas as empresas abrindo capital na Bolsa de Valores. E assim, já para adiantar, na minha opinião, não vale a pena entrar em IPO. Se você quer ser um investidor da empresa que está recém fazendo IPO, o que é melhor você fazer é esperar uns 6 meses, de 6 meses a 1 ano, para daí sim você começar a montar uma posição dentro dessa empresa. Mas essa é só a minha opinião e a partir de agora vocês vão ver dados técnicos sobre isso. Porque assim, a gente tem que começar a olhar o contexto macro. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil já faz uns 2 anos que não tem nenhum IPO. E por quê? Por conta da Selic a 15%. No Brasil nós tivemos, na verdade, várias OPA que são para fechar capital. Tivemos mais de 30 empresas que fecharam capital da Bolsa Brasileira, porque elas estavam achando que o valor que estava sendo negociado, as cotas, estava muito barato e a própria empresa resolveu comprar todas as ações e fechar o capital. Isso acontece porque os investidores, com a taxa Selic que está em 15%, está pagando muito. Os investidores não querem correr riscos na renda variável, preferem deixar o dinheiro na Selic, a 15%, com segurança. E aí o valuation das empresas cai lá para baixo, ele fica espremido. O preço sobre lucro das empresas, aqui no Brasil, normalmente negocia entre 11 e 13, uma média aí de 11 e 13. Nesses últimos 2 anos, estava sendo negociado na casa dos 6 a 8 o preço sobre lucro, média geral do Ibovespa. Então estava muito barato. E as empresas que viram isso, viram no seu potencial, falaram, prefiro eu recomprar minhas ações, fechar capital e quem sabe daqui a pouco eu reabro o capital vendendo bem mais caro. Provavelmente a gente vai ver alguma dessas empresas que fechou capital, abrindo capital e vendendo com preço sobre lucro bem mais caro. Mas não quando a taxa Selic estiver a 15%. Quando a taxa Selic estiver lá em 8, 7, aí elas vão fazer isso. Porque a taxa Selic, ela inibe o valuation alto das empresas. Então a leitura que eu faço disso é que assim, a IPO não é uma oportunidade para você, é uma oportunidade para as empresas levantarem dinheiro para os seus novos projetos. Entendeu? A IPO é um momento que as empresas acham que o seu valor está tão alto que vale a pena em vender para você, investidor. Não é que ela queira te enganar, é só que o momento está tão favorável a valuations alto que todo mundo se beneficia. Quem não ia querer vender sua empresa a múltiplos bem acima do que a média? Todo mundo. Então, acaba sendo isso. A Bolsa de Valores, ela normalmente oscila entre valores altos de valuation e valores baixos. E nós temos IPOs normalmente quando os valores de valuations estão altos. É uma estratégia dos donos da empresa para conseguir captarem mais dinheiro e terem um lucro maior por suas empresas. Agora, você tem que ter muito cuidado com os bancos, as corretoras e os assessores, porque eles amam IPO. Gira tanto dinheiro, eles ganham tanta comissão com IPOs que eles vão te ligar, te incomodar, fazer propaganda, fazer anúncio, fazer de tudo para que você entre no IPO. Porque a comissão, o dinheiro que rola por trás, as comissões são altíssimas. É muito dinheiro, pessoal, muito dinheiro. Eu, como membro do mercado financeiro, posso dizer com segurança, é muito dinheiro que envolve um IPO. E com esse frenesi todo mundo falando, essa animação toda do mercado, as pessoas começam a pagar qualquer valor. Os valuations vão lá para cima, perde a lógica totalmente. Mas o mercado é racional, ele fica irracional por breves momentos. Mas normalmente ele é racional. E aí volta para a racionalidade o valor das empresas.
Então, se você compra na euforia, provavelmente você vai ter um prejuízo quando o mercado volta para a normalidade. E eu vou ler um estudo aqui para vocês, um resuminho que eu fiz sobre um estudo que foi feito nos Estados Unidos sobre IPO. O levantamento foi feito com mais de 100 empresas e foi comparado entrar nesses IPO com a média de mercado. Então é a comparação. O resultado foi o seguinte: no primeiro dia, a média de retornos dos IPO está 18% superior do que a média do mercado. Agora, no longo prazo, e nem é tão longo assim, é no médio prazo, 3 anos, o retorno está 14% menor do que a média de mercado. E agora eu vou deixar um gráfico aqui do lado para vocês verem. Lá nos Estados Unidos tem um ETF de IPOs. Ele investe só em IPOs. E aqui tem desde 2013 dados, e eu estou comparando com a média de mercado, que é o IVV, que ele replica o S&P 500. E como vocês podem ver, a diferença é gigantesca. O IVV de 2013 até hoje, 2026, teve 413% de valorização, enquanto o ETF IPO, que só investe em IPO, teve 156% de valorização, muito menos do que a média de mercado. Então já dá para ter uma noção que IPOs nem sempre, na maioria das vezes, não são boas oportunidades. Só que agora eu vou falar da SpaceX, porque provavelmente vai ser um dos maiores IPOs já feitos. Tá todo mundo comentando, tá todo mundo falando sobre. Ainda é especulação, não se tem certeza se vai ter esse ano, porque ainda não tem uma data definida, mas já está sendo vinculado, já tem vários bancos participando, já está bem avançado o processo, mas ainda não tem uma data definida para quando vai acontecer o IPO. Especula-se que vai ser na metade de 2026, nós estamos em 2026. Então vai ser do mês 6 até o final do ano, em algum momento aí do último semestre de 2026. E o que eu quero falar aqui é, será que a SpaceX vai acontecer diferente? Será que ela vai conseguir entrar, fazer um IPO e só se valorizar? Não sei, acho muito difícil. Eu não apostaria nisso. Eu não vou entrar no IPO da SpaceX, mas eu tenho um ETF que provavelmente ele vai, porque foi feita uma mudança no índice Nasdaq 100 e agora ele tem uma mudança, uma brechinha de entrada rápida. E com essa entrada rápida, o índice pode investir com empresas recém-feito IPO. E muito provavelmente a SpaceX vai entrar dentro do índice Nasdaq 100. Eu já fiz um vídeo explicando essas mudanças. Eu vou deixar aqui no card o vídeo. Então a pergunta que eu tenho me feito é, será que vale a pena eu continuar com o ETF QQQ ou não? E assim, sendo bem sincero, provavelmente eu vou continuar. Eu já olhei e a SpaceX vai entrar com 0,8% de participação de peso dentro do ETF. Então é um valor muito pequeno. Provavelmente a desvalorização que a gente vai ter depois do IPO não vai afetar tanto as outras empresas. Então eu acredito que dá para levar e não vai trazer muitos prejuízos para o ETF. Mas o IPO em si, investir diretamente no IPO, eu não vou fazer. E aqui no Brasil nós temos alguns IPOs também aguardando os juros cair. É só os juros cair ali para casa dos 10, 12, 10, 8 seria maravilha. Que esses IPOs vão destravar tudo. E o mais falado, o mais comentado, na minha opinião, está sendo da CIMED. Provavelmente você já viu, já sabe, eles já estão famosíssimos nas redes sociais. E isso que eles estão fazendo de rede social é por conta do IPO. Eles querem deixar a marca famosa, eles querem criar toda uma expectativa para quando vier o IPO, eles conseguirem vender a empresa deles com um valuation muito maior. Eles são bem espertos fazendo isso. Mas, de novo, é um IPO que eu não entraria porque eu não entro em IPOs. Não é que a empresa é ruim, é que IPOs não são bons momentos para entrar. Depois de uns 6 meses, provavelmente, pode ser que eu entre em alguma das empresas ou em ambas. Mas no momentos de IPO, eu não entro em empresa. Bom, era esse o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria trazer dados para vocês tomarem uma decisão se vale a pena ou não entrar em IPO, já que a gente vai ter o maior IPO já feito nos Estados Unidos, que é o da SpaceX. E se você gostou e se trouxe um conhecimento para você, deixa o like e se inscreva no meu canal, que vai me ajudar bastante. E comenta para mim, você teria interesse de entrar em algum desses 2 IPOs que eu citei aqui no vídeo? Te vejo no próximo vídeo, pessoal. Até lá!